Queridas irmãs, queridos irmãos, bom estarmos aqui. Por tudo o que esta hora feliz, de profunda espiritualidade, nos enseja. Meu amor, minha gratidão aos amigos de ontem, aos amigos que estão chegando, a todos. O tema já anunciado na tela, ação de graças, que podemos traduzir por gratidão. Direi, sem trair o tema, gratidão pela vitória alcançada sobre uma tentação. Gratidão pela vitória alcançada sobre uma tentação. Tenho aqui comigo o texto do Evangelho, que é breve, e vou hoje me permitir lê-lo por inteiro. Mas antes, algumas ponderações. Tentação. Sem te ofender, eu sofro, tu sofres, ele sofre. Nós sofremos tentações, agora no plural. Vós sofreis, eles que não estão aqui também sofrem tentações. Portanto, tentado eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Ninguém escapa. Todos somos tentados. Como podemos, nesta oportunidade, entender tentação? Não seria um conceito fechado, acadêmico. Daí eu ter dito como entender a tentação. Antes de responder a esta indagação, direi que não há tentação para o bem. Ninguém é tentado a fazer o bem, porque quando somos sensibilizados e motivados a fazer o bem, não se dá a este movimento o nome de tentação. Será uma outra coisa que estará permeando o nosso desejo de algo fazermos no bem. Poderá ser um estímulo da espiritualidade superior, poderá ser um despertamento da consciência, um chamamento, e muitos nomes poderemos dar. Quando, pois, falamos e falarmos em tentação, estaremos falando de algo que seja ou que é mal, que é negativo, pernicioso, prejudicial.
A tentação, pois, é sempre para alguma coisa que nos trará prejuízo, dano, qualquer prejuízo, qualquer dano, qualquer efeito negativo. E por que eu disse que todos somos tentados? Porque não somos ainda criaturas que atingiram a perfeição relativa, da qual, aliás, todos nos encontramos muito distantes. Somos, portanto, criaturas vulneráveis, falhas, incompletas, não educadas plenamente. Isto já nos dá uma pista sobre quando somos tentados. Em que situações poderemos ser tentados? Genericamente falando, eu, tu, nós seremos tentados nos nossos pontos fracos, nos nossos pontos falhos. Seremos tentados nos nossos vícios, nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições. Seremos tentados nos nossos hábitos, seremos tentados nas nossas crenças, nos nossos costumes, nos nossos valores, na nossa maneira de ver a vida. E percebe-se, pelo que se está dizendo, que as possibilidades de sermos tentados são infinitas. Cada criatura humana é em si um mundo à parte. Cada criatura é um universo à parte. Não somos iguais. Mesmo quando os nossos vícios, defeitos, imperfeições guardam pontos de contato, se assemelham, sempre apresentarão tons variantes, variáveis. Cada um é tentado no seu ponto fraco. E a frase está correta, mas pode ser melhorada. Cada um é tentado não no seu ponto fraco, nos seus muitos pontos fracos, que se somam às centenas. Devemos, pois, olhar o tema tentação de maneira ampla, abrangente. Tentação, pois, quase conceituando, será todo estímulo, toda excitação, todo incitamento à prática de alguma coisa que nos trará dano. Não se restringe, pois, a um item, a uma situação ou algumas poucas situações. Se refere ela, a tentação, a tudo que se refere à criatura humana.
Outro aspecto da maior importância é que nós não nos conhecemos tão amplamente, tão profundamente quanto supomos. Eu digo, sou incapaz de furtar. Estou afirmando, eu sou incapaz de furtar, de estômago cheio. Mas, se eu estiver numa situação de fome extrema, eu não sei, isto mesmo, amigos, eu não sei se não serei capaz de furtar algo para atender a minha fome extrema, sobretudo aquela fome sem perspectiva de ser atendida a curto prazo. Estou com fome, mas eu sei que daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, eu vou me atender. Posso trabalhar a minha vontade, a minha resistência e não furtar. Mas, se eu estiver num lugar deserto, há dias, eu não dou a vocês a certeza de que, passando perto de um pomar, para dar um exemplo, eu não vou me permitir pegar só uma laranjinha, só uma poncã, tem tantas, está estragando, não preciso. É uma dificuldade minha, sua, do ser humano. Não sabemos como nos comportaremos diante de uma violência. Estamos em casa, com os afetos, entra um louco, dominado por substâncias, armado, na iminência de cometer uma violência absurda, você fica livre para pensar qual violência seria esta? Eu não sei se eu não serei tentado a usar algum recurso extremo para defender o afeto, para me defender. Quem não conhece o brocardo popular? Desta água não beberei. Né? E um outro brocardo popular, não cuspa para cima, porque pode não cair no chão, pode cair na cara, no rosto de quem cuspiu para o alto. Então vamos nos valer de 2 expressões muito frequentes no vocabulário médico. Os médicos evitam essas 2 palavras, sempre e nunca. Nunca mais você vai ter qualquer probleminha nessa área. Ou sempre vai acontecer tal coisa. Seria matemático isto. O sempre e o nunca nos remetem à ciência exata. E a medicina não é exata. Nossas emoções não são ciência exata. Nossas ações, reações, nossos pensamentos, sentimentos,
Então a tentação é todo o incentivo, todo o estímulo, todo o incitamento, toda excitação à prática de alguma coisa, que começa no pensamento. Eu posso ser tentado a elucubrar cenas, coisas, imaginação fértil. Pensamos em nossas rápidas reflexões sobre o tema tentação, que ela vem de fora para dentro. Não direi que o meio, não direi que as circunstâncias não contribuam, não concorram para a tentação. Mas ela reside, antes de tudo, dentro de mim, dentro de nós. Tudo que nos tenta, não tenta um cadáver. Tudo que nos tenta, não tenta uma pedra, não tenta uma planta. E muito das coisas que nos tentam, não tentam os animais. A tentação, portanto, começa e termina dentro de nós. Eu estou na introdução, viu, gente? A palestra ainda não começou, tá? Ela começa dentro de nós. É por isso que quando com fome olhamos um prato atraente, salivamos e que dizemos: nossa, que tentação! Olha aí. Ou estamos com muita sede, olhamos uma bebida geladinha, que esteja transpirando, salivamos também e dizemos: meu Deus, que tentação, hoje eu não posso. Claro que não estou falando de água, né? A tentação está dentro de nós. E prova de que seremos tentados nas nossas carências, nas nossas dependências, nos nossos pontos fracos. A passagem do Cristo no deserto, admitindo que ele tenha sido efetivamente tentado. Vamos partir do pressuposto de que Jesus foi tentado no deserto. Vejam, ele está com fome. Não direi que o diabo, personificado pela teologia clássica, mas alguém teria dito para ele: se tu és o Cristo de Deus, olha a tentação aí, ó. Prova que você é o cara. Se não é o Messias, se não é o Cristo, prova uma tentação. Estava espicaçando o orgulho de Jesus, que ele não tinha. Estava provocando a vaidade de Jesus, que ele não tinha. Mas se Jesus fosse vaidoso, orgulhoso, prepotente, arrogante, ele ia dizer para o tentador: eu vou provar para você que eu sou capaz de transformar essas pedras em pães. Pronto, caiu na tentação. E o tentador, vamos dar esse título genérico para aquela personalidade que ali estava, vai tentando: se prostrado me adorares, leva no pináculo do templo e diz:
se prostrado me adorares, isso aqui tudo será seu. Estava tentando o quê? A ganância, a ambição. Quem não quer ser poderoso? Quem não quer ser rei? Quem não quer ser o imperador? Quem não quer ter o mundo a seus pés? Mas o Cristo, na sua estrutura, no seu preparo inquebrantável, não cedeu. Não cedeu. O que ele fez? O primeiro verbo da frase, ele resistiu. Porque o problema não está na tentação. A tentação em si não é um mal, ela é um bem. Se bem compreendida, se bem aproveitada. Lembram quando eu disse que eu não me conheço? Tanto quanto suponho me conhecer, a tentação me auxiliará no autoconhecimento. Quando vocês puderem, releiam a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Precisamos do autoconhecimento, da autoanálise, do mergulho para dentro de nós, para que nos conheçamos e cresçamos e nos estruturemos e nos capacitemos ao enfrentamento de tudo o que queira nos perder. Por isso o apóstolo Tiago, que não foi exceção à regra e também passou por tentações, escreve na sua carta: bem-aventurados os que sofrem a tentação. É feliz aquele que é tentado e resiste. E mesmo aquele que cede, cai, erra, se equivoca, mais adiante ele se levantará, se reorganizará e também tirará proveito da tentação a que cedeu, que caiu, embora seja desejável a resistência, evitando a queda que vai nos trazer grandes dificuldades, prejuízos, lutas, complexos, conflitos, embaraços, dívidas. Feita esta introdução, eu vou ler a página de hoje. Ela é curta. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo de guarda. Trarei a prece que está em 3, 4, 7 linhas. Mas vamos comentar isto que aqui está. São 2 parágrafos, o primeiro está todo projetado. São 3 atitudes que se espera da pessoa tentada. 3 atitudes. A primeira, resistir. Resistir. Eu poderia ir ao encontro do Isaías Júnior e propor a ele o seguinte: vou te empurrar, resista. E ele oferecer uma força oposta ao empurrão que eu vou fazer. Ele resiste e o meu empurrão se torna inócuo, inofensivo, inoperante.
e posso dizer a ele: eu vou te empurrar, ceda, não resista. E ele penderá, tanto quanto a minha força impulsioná-lo naquela direção. Quanto mais sedutora a tentação, maior há de ser a resistência. Compreendem? A resistência precisa estar à altura da tentação. A tentação, à altura daquilo que nos está excitando, incitando, provocando, estimulando. Eu não preciso de muita resistência para não comer alguma coisa que não me apetece. Não vou, o suficiente. Mas eu vou precisar de maior resistência para dizer não a uma coisa que me arrasta. Por exemplo, para dar um exemplo bem tranquilo, numa palestra espírita, sorvete. Não é uma tentação? Hein? Pensa bem, num dia de calor, aqui em Andradina, 40 graus na sombra, você está com tempo, pode pagar o sorvete, tá, e aí alguém fala: não, só uma bola. É covardia, né? Não é isso? Num churrasco, não, só um pedacinho de picanha, só para sentir o sabor. Quem salivou aqui, levante a mão. Então a resistência precisa ser à altura daquilo que nos está estimulando a que venhamos a fazer o que nos trará prejuízo. Então, resistir a uma tentação. Então, resistir é a nossa parte. Mas como resistir a uma coisa que eu não me dou conta que está acontecendo? Eu preciso perceber que estou sendo tentado. Preciso de uma pitada de autoanálise. Eu preciso de uma pitadinha de humildade. Eu preciso dizer para mim: eu estou com dificuldade de dizer não. Antes da resistência, vem algumas etapas. Porque a resistência é a exteriorização de um esforço. Isso está no segundo parágrafo. Eu estou travando uma luta. Eu estou dizendo não a uma coisa que eu adoraria falar sim. E convenhamos, nesta abordagem honesta, que não é fácil. Precisaremos falar não a alguma coisa que está nos sinalizando para o sim. Assistência dos bons espíritos. Precisamos reconhecer que em nossa fraqueza precisaremos de ajuda quase sempre. Não vamos ceder à tentação de que não precisamos de auxílio. Não vamos ceder à tentação da presunção. Eu me garanto, eu sou mais. Não preciso de Deus, não preciso do Cristo, não preciso da espiritualidade que Allan Kardec aqui traduz por anjo da guarda. Não preciso dele, eu me garanto. Eu posso me garantir em não comer chuchu. Mas outras coisas, né? Num churrasco, voltando no churrasco, eu não sei.
Não é isso? Para dar um exemplo bobinho. A cuja voz atendeu. Então, empenho na resistência, reconhecer e aceitar a necessidade da assistência espiritual e atender. Porque eu estou sendo assistido, mas eu não atendo. O amigo espiritual está dizendo: Isaías, toma atento, meu filho. Não, que toma atento? Não preciso, está bem. Deixa comigo, chá comigo, me garanto. Eu sou mais eu. Não, Isaías, fica esperto. Não. Entenderam? Eu preciso atender. E para atender à assistência dos espíritos amigos, eu vou precisar querer. Porque às vezes na tentação não queremos conselhos, não queremos orientações, queremos encontrar pessoas que nos digam aquilo que queremos ouvir. E não aquilo que precisamos ouvir. Então eu quero resistir, percebo a assistência espiritual, atendo, estou disposto a ceder à influência positiva e, por fim, agradecer. Agradecer. E para agradecer, precisaremos reconhecer que forças espirituais superiores trabalharam em nosso favor. Não foi a sorte, não foi a coincidência, não foi a nossa boa estrela. Questões 456 e seguintes do Livro dos Espíritos, especialmente a partir da 459, os Espíritos influenciam os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas vidas, muito mais do que imaginais. Não estamos sozinhos no bem que buscamos e na resistência ao mal que estamos também buscando. Mas precisamos da nossa parte. A prece: meu Deus, agradeço-te. Começa agradecendo o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta. É luta, gente. É luta. Como diz Chico, não vou dizer que Chico dizia, Chico continua dizendo, ele é imortal em nossas vidas. O espírito progride através da desidratação. Desidratação que vem pelo suor ou pelas lágrimas. Quem não se desidratar não cresce, não evolui. Tem que ralar. Então é luta sacrificial que imporá para nós renúncias, que os permitido saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. A nossa resistência pode não ser a resistência de um instante, de um momento, de um minuto, de uma hora, de um dia. É possível que tenhamos que resistir anos, toda uma vida. E quem garante que conseguirá resistir a isto ou aquilo uma vida toda? E percebam, queridos, que eu não estou dando lição de moral. Nós estamos estudando juntos. E em tudo eu me coloco. Faze que essa vitória me dê
a força de resistir a novas tentações. Viram? É pedir força, porque a resistência, não sou físico, mas é lógico, é óbvio, a resistência passa pela força contrária, pela força que opomos a alguma outra força. De resistir a novas tentações. Ufa! Estou livre para sempre. Lembram que sempre e nunca não existem? Então, nunca mais eu caio nessa. Está prestes a cair de novo. Eu sempre estarei atento a partir de agora. Está prestes a cair de novo. Será melhor para o nosso treino de humildade e para o nosso treino de vigilância continuar pensando: sou vulnerável, eu apenas tive uma vitória. E olha lá o título: Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Mas elas são incontáveis. Entenderam? E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Assistência. O Espírito amigo não nos substitui no esforço que é nosso, intransferível. Porque a espiritualidade não é babá. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Vejam, na oração de gratidão, quem ora está dizendo: continuo exposto a todos os riscos. E tentação, queridos, para fechar, uma tentação minha, a da cólera. É uma tentação, encolerizar-me. Para o outro poderá ser a impaciência. Não suporto esperar. O tentador ouve, olha, ela acabou de dizer que não suporta esperar. Vai no outro com quem marcou um encontro, um compromisso, e vai lá e fala: atrasa um pouco, 15 minutos, o que tem? Ele lá é muito chato, muito exigente. É verdade, né? Um espírito perverso, inclinado ao mal, faz um estrago. Ele vem em mim e diz: fala para o Isaías Júnior tal coisa. Você sabe que ele não gosta, então fala. E o espírito sai daqui, já me incitou, já me excitou, já me provocou, já me estimulou, corre nele e fala: teu pai, se ele falar qualquer coisa, reage. Você não é mais criança, você não depende dele. Então não precisa de uma legião de tentadores. Um faz um estrago medonho. Não deixe de dormir por causa disso. Não seja tentado a deitar e ficar pensando nisto. Pode ser uma tentação. Gente, é material para toda encarnação. Por isso estamos convidando todos para que estejamos aqui sempre, encarnados ou desencarnados. Porque os mortos também sofrem tentações. Um beijo no seu coração.